Bom dia, 901. Vamos começar na sala do dia 12/5 com a correção das nossas atividades. Ah, mas professor, hoje a gente não devia estar passando a revisão da matéria? Então, nós ainda não chegamos num ponto favorável para que eu abra mão dessa aula de hoje. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou passar a correção das atividades com vocês, a matéria de hoje, que seria referente à aula de hoje, e eu vou passar um exercício de revisão para vocês. A revisão de vocês vai ficar por conta do exercício. E também vejam os vídeos que eu postei nesse canal, que tem praticamente todas as nossas aulas. Então vai ajudar muito vocês numa revisão da matéria. Bem, vamos para 316, número 1. Qual era o principal grupo beneficiado pelo governo federal durante a Primeira República? Bem simples, né, gente? Aqui é o ponto que o tempo todo ficou batendo no início do nosso capítulo. Bem, temos os industriais, não eram eles. A gente viu que os industriais começaram a questionar a Primeira República. Os operários, também não eram eles. Era outro grupo questionador e queria direitos trabalhistas, que veio a ser a base do governo de Getúlio Vargas para frente. Os grandes produtores de café, sim, era um grupo que era beneficiado, mas vamos ver o último, os camponeses. Então, se beneficiava os grandes produtores de café, não tinha como beneficiar os camponeses. Era tipo, você dava mais dinheiro ao patrão do que ao trabalhador nesse caso. Então, a resposta número 1 é os grandes produtores de café. 2. Leia as frases a seguir e assinale as que apresentam afirmações verdadeiras. Depois corrija a frase incorreta. Ouça bem, gente. Leia as frases e assinale as que apresentam afirmações verdadeiras. Quer dizer, a gente só vai marcar o que está certo. O que está errado depois a gente corrige. Durante a Primeira República não foram adotadas medidas para combater a discriminação contra os ex-escravizados e seus descendentes? Sim, marca. No início do século XX, as condições de trabalho nas fábricas brasileiras eram muito ruins? Sim, marca. Os industriais brasileiros queriam o maior apoio do governo para promover a industrialização do país? Sim, também marca. Entre os militares brasileiros não havia insatisfação com o governo da Primeira República? Não, tá errado. Essa a gente não marca. A classe média urbana brasileira desejava maior participação política durante o final da Primeira República? Sim, também marca. Então a gente só ficou sem marcar a terceira. Vamos corrigir essa terceira. Você está falando que os militares brasileiros não haviam insatisfações com o governo da Primeira República. Isso é um erro. Porque eles foram parte integrante da mudança e contribuíram muito para o fim da Primeira República. Então a gente tem que botar os militares brasileiros. Havia grande insatisfação com o governo da Primeira República. Facinho a correção. 3. Na década de 1920, como estava organizada a população rural do Brasil? Também bem fácil, né, gente? Durante a década de 1920, a população rural brasileira estava organizada de acordo com suas antigas tradições. Nela, os grandes proprietários rurais eram poderosos, exercendo grande domínio sobre a população. Além deles, os líderes religiosos tinham influência sobre a população rural, que era formada principalmente por camponeses, vaqueiros, mineiros e seringueiros. 4. Leia o texto a seguir sobre a Primeira República e depois responda as questões. A indústria era novidade numa república essencialmente agrária. A grande maioria da população morava no campo e a atividade mais lucrativa ainda era a produção e exportação de café, cujo preço variava de acordo com as oscilações, quer dizer, queda e alta. Inconstância, estabilidade do mercado internacional. A partir do fim do século XIX, a cotação do café no mercado internacional havia começado a cair, pois outros países também produziam café.
O excesso da oferta do produto derrubou os preços. Os produtores brasileiros não se conformavam com a queda da cotação do produto. Os cafeicultores pressionavam o governo a assumir uma política de valorização do café. Foi dessa maneira que as oligarquias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro garantiram durante certo período a hegemonia econômica sobre os demais exportadores. O mecanismo de valorização do café foi colocado em prática cada vez que o preço caiu muito. O restante da população, inclusive oligarquias de outros estados, pagava o preço da hegemonia controle econômica dos cafeicultores. A situação financeira dos demais estados ficou tão insuportável na década de 1920 que eles puseram-se a reclamar uma maior participação no poder. Enquanto a população urbana reclamava contra a inflação causada pela política de valorização do café, os industriais pressionavam pela adoção do protecionismo. É o que eu falei antes de aqui não tinha uma competição justa, porque as indústrias brasileiras eram muito novas no mercado, não tinham muito o que aprender. Então eles pediam que o governo brasileiro aumentasse os juros das importações para ficar uma competição mais justa. As oligarquias de outros estados reclamavam a valorização de outros produtos de exportação, além do café. De acordo com o texto, o que era novidade na República? Assinale a alternativa correta. A produção de café? Não. A indústria? Pode ser. A produção de cana-de-açúcar? Não. Então, a resposta é a indústria. Café e cana-de-açúcar era muito antes da República. B. Onde a maior parte da população brasileira morava nesse período. A maior parte da população brasileira morava no campo, era rural. C. Qual foi a política adotada pelos grandes cafeicultores brasileiros após a queda do preço do café no final do século XIX? Os grandes cafeicultores passaram a pressionar o governo e a assumir uma política de valorização do café. Quem era prejudicado pela política de valorização do café? Quem será? Toda a população brasileira. Só os cafeicultores que se davam bem nisso. Os únicos beneficiados eram os cafeicultores. Por quê? O café era um produto muito restrito. Era só café, não tem muito o que se tirar do café, além de café. E não gerava tantos postos de trabalho quanto outros setores e até produtos agrícolas trariam. Então, só realmente quem se dava bem com café era quem produzia café. Com isso a gente fecha a nossa correção dos exercícios. A nossa aula vai começar na 318 e vamos até a 323. Valeu, turma. Para a aula agora.